horas e 4 minutos. E olha, eu vou começar o giro de hoje atualizando vocês do primeiro dia de interrogatórios dos réus do núcleo crucial do plano de golpe de Estado, que teve uma segurança bem reforçada, viu, gente? Um clima tenso e momentos também de descontração que foram comandados pelo Alexandre de Moraes. Só para vocês entenderem, o Bolsonaro chegou ansioso, chegou cedo no tribunal, ficou trancado no banheiro durante alguns minutos, andou pela sala e ele mantinha sempre os braços assim cruzados enquanto ele fazia todas as anotações dos depoimentos que estavam sendo feitos ali. O Alexandre de Moraes fez algumas piadas durante a sessão, arrancou alguns risos, até mesmo, você imagina essa cena, o Bolsonaro rindo da graça do Moraes. Principalmente quando o ministro brincou com a possibilidade dele ser o único preso caso o golpe tivesse dado certo, né? Os réus estavam isolados, sem poder conversar entre si e receberam café na mesa enquanto alguns advogados e jornalistas tinham uma estação própria. A defesa do Bolsonaro tocou um áudio de Mauro Cid que revelou também detalhes de reuniões com empresários e alguns militares. O Alexandre de Moraes seguiu o tom irônico ao perguntar se o advogado queria aditar a denúncia. Agora os comandantes da aeronáutica também vão depor hoje e seguem os interrogatórios e você vai acompanhar tudo nos nossos canais. Vamos falar um pouquinho da CPI das bets, porque é o seguinte, hoje a CPI deve apresentar o seu relatório final com pedido de indiciamento de 16 pessoas e tem influenciador digital no meio, viu? Tem empresário no meio, representante de casas de apostas, segundo o que foi passado para a imprensa pela relatora, a senadora Soraya Tronic. O documento também trata de 18 projetos de lei e 21 medidas para regular o setor, como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Apostadores e mecanismos de controle financeiro um pouco mais apurados para essa história toda, né? Tomara que deem alguma coisa, né? Porque ficar só de circo não dá, né? Olha, a plataforma X, antigo Twitter, recorreu ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira para contestar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio total dos perfis da deputada Carla Zambelli, ela que foi presa após a condenação por invadir os sistemas do CNJ. Embora tenha cumprido a ordem, o X pediu que apenas as mensagens ilegais sejam removidas e afirmou ainda que um dos perfis indicados não teria nenhum vínculo com a deputada. A empresa, que tem como dono o empresário Elon Musk, alegou que a medida afronta o artigo 220 da Constituição, que veda censura política e ideológica. 9 horas e 7 minutos agora, vamos continuar na política porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que caso ele seja eleito presidente da República no ano que vem, o seu primeiro ato será conceder anistia ampla, geral e irrestrita aos réus do 8 de janeiro, incluindo os que planejaram a tentativa de golpe de Estado, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa entrevista ao Roda Viva, o Caiado defendeu que o país precisa encerrar esse assunto. E olha, eu vou agora para a Rússia, porque o bicho tá pegando, hein? Vladimir Medinsky, você vai me perguntar, Paulo, quem que é Vladimir Medinsky? Ele trabalha lá com o Putin, é chefe da delegação russa nas negociações com a Ucrânia, e ele deu uma declaração inacreditável, que é o seguinte, que uma retomada dos territórios ocupados por Kiev pela Ucrânia e países da OTAN resultaria numa guerra nuclear e, pasmem, no fim do planeta. É isso mesmo que ele disse. Ele defendeu ainda um acordo de paz verdadeira, o que para a Rússia inclui reconhecer como cerca de 20% o seu território ucraniano e barrar a entrada da Ucrânia na OTAN. A tensão aumenta também por ali. E olha, um ambulante foi preso na praia de Copacabana. Gente, essa história é inacreditável. Esse cara foi preso depois de ter cobrado $191, 191 doletas, o que dá mais ou menos aí uns R$ 1.000, de um casal de turistas por 2 espigas de milho. É isso mesmo. Ele foi lá e cobrou milão por 2, mais ou menos uma média aí de R$ 500 por espiga. O homem inicialmente cobrou 300, aí ele deu uma reduzida para R$ 60 após a reclamação, mas afirmou que a sua máquina de cartão de créditos estava com um pequeno probleminha. Com o equipamento de outro vendedor, ele foi lá e efetuou essa cobrança absolutamente indevida. Os turistas, né, que enfim não conhecem a nossa realidade aqui, só descobriram o valor real depois de terem verificado o aplicativo do banco. Tá aí em plena Copacabana, simplesmente a passada de perna na espiga. E olha, gente, o Russomano, o deputado Celso Russomano,
acusou a WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virgínia, de praticar crimes contra o consumidor. O russomano destacou mais de 100 denúncias sobre atrasos, produtos não entregues e falta de atendimento adequado. Ele falou em uma possível apropriação indevida, publicidade enganosa e cobrança sem entrega, condutas que, segundo ele, podem ser enquadradas como crime. A gente está vendo o russomano fazer matérias bem fortes aí em relação à Virgínia e, por incrível que pareça, dando até mais audiência que ela mesma lá no SBT. E olha, gente, ao menos 5 ladrões invadiram o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta sexta-feira, da última sexta-feira. E olha, eles roubaram 2 cargas, sabe do quê? De Botox, procedentes da Holanda. E essas cargas estavam avaliadas em 7 milhões de reais. Motorista e conferente de uma empresa de logística foram feitos de reféns por 10 horas, mas foram liberados com alimentos, celulares e R$60 para voltarem para casa. Agora o caso está sendo investigado pela polícia, mas se nem no Aeroporto Internacional de Guarulhos há segurança, a pergunta que a gente se faz é: onde é que vai ter, né? Vamos para o entretenimento agora, gente, porque o Draco Malfoy, que é interpretado pelo ator Tom Felton em Harry Potter, ele resolveu se afastar um pouco das críticas que estão sendo feitas no debate público a J.K. Rowling, autora da saga, alvo de bastante controvérsias por falas que são consideradas transfóbicas. Ele disse que não liga para isso. O Felton, que vai reviver o Draco Malfoy em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, disse ser extremamente grato à autora pelo universo que uniu milhões de fãs, embora claramente ele seja contrário aos posicionamentos da atora. E para finalizar, gente, o cantor Netinho divulgou uma boa notícia nesta última segunda-feira. Ele está curado do linfoma. No exame recente, ele não foi encontrado com nenhum sinal da doença dentro do corpo dele. O artista, que ainda vai fazer 2 sessões de quimioterapia para consolidar o tratamento, recebeu várias mensagens de apoio dos fãs que estão acompanhando a sua luta e a sua recuperação pelas redes sociais. A boa notícia para a gente encerrar o giro desta terça-feira é essa: o Netinho revelou que está curado. Essas foram as principais notícias desta terça-feira.